Olá, professores! Hoje nós estamos na nossa 7ª aula da nossa revista Relacionamentos Tóxicos, em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus. Hoje nós estamos na 2ª lição daquele nosso 2º bloco, onde nós começamos a tratar os abusos em questão social. O nosso texto-chave é: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiantes em tudo. 1 Timóteo 3:11. O tema da nossa lição é: não toque em mim, me respeite. Esse é um tema um pouco chamativo. Nós vamos tratar sobre a violência contra as mulheres. Nós tratamos um pouco anteriormente em algumas lições como as mulheres elas são mais afligidas nesse relacionamento tóxico. Então nós estamos agora entrando em um mal que já se tornou mais social. Estou aqui com a Monique Maia. Ela é lá do Guarani, Vila Guarani, a igreja onde eu congrego. Ela vai estar explicando um pouco pra gente sobre as mulheres e o ponto onde elas são agredidas. Olá, professores. Hoje nós vamos comentar, o professor Daniel já falou sobre a violência contra a mulher, né? Então eu vou fazer um comentário geral abordando essa primeira parte, mulheres atacadas, e vou fazer análise, comentar, na verdade, sobre os três tópicos de uma maneira geral. Então, como que surge a violência contra a mulher? Ela se dá principalmente pelo gênero. Então, só pelo fato da mulher ser mulher, ela já sofre está sujeita a sofrer algum tipo de violência, seja ela física, psicológica ou sexual. Então, a mulher nasceu, ela já está sujeita a isso, né? Bom, então como que se dá essa violência, né? A base dela é a desigualdade de gênero. Então, essa desigualdade se dá por conta da construção desigual do lugar de cada um na sociedade. Então, conforme a sociedade foi construindo, né, a base ali, os homens, eles saíam para trabalhar, tinham a sua posição, né, de ser o provedor da casa, e as mulheres ficavam em casa cuidando do lar. Isso não é nenhum problema. O problema é que, conforme o tempo vai passando, a assimetria de poder é muito grande. Então, os homens têm um poder, exercem um poder maior do que as mulheres. E isso restringiu, por muito tempo, ainda restringe as possibilidades de escolha da mulher. Então, enquanto os homens têm muitas possibilidades, as mulheres estão apenas ali no lar, restritas, né, àquele ambiente doméstico. Isso faz com que os homens pensem que as mulheres são parte do lar, parte do móvel. E é com isso que se dá o fato deles acharem que a mulher é propriedade deles. Então, aí que começa a violência, né? Essa questão do homem possuir mais poder, ou ele achar que tem mais poder do que as mulheres, pelo fato delas estarem sempre no lar e acharem que a mulher é parte, objeto, né, propriedade deles. Isso vai completamente contra o que a Bíblia nos afirma, né, porque quando Deus cria, tanto que está aqui no texto, né, na leitura bíblica, Deus criou o homem e a mulher, eu acredito que ele tenha feito cada um em um momento. Ele poderia muito bem ter feito os dois ao mesmo tempo, né? Como ele fez com os animais. Porém, eu acho que ele fez Adão e depois fez Eva justamente para deixar claro que cada um tinha o seu papel. Então, por que as mulheres são muitas vezes violentadas, seja por palavras ou agredidas fisicamente? Porque o homem, ele não entende que a mulher também tem o seu papel. É importante que haja o respeito nesse quesito, né, de eu tenho o meu papel e você tem o seu papel. Tanto que eu entendo assim, né? Não sei se o professor Daniel compreende assim também, mas Deus, ele criou Adão e criou Eva para estabelecer que cada um tinha um papel e o papel de cada um era importante, tão importante quanto o do outro, né? Um ponto legal que a Monique trouxe pra gente é o ponto da criação, porque assim como ela deixou claro que ele sendo criado em momentos diferentes dava certa importância para o papel de cada um dentro do mundo, também é importante se lembrar que essa criação dividida e não conjunta mostra também quanto um precisa do outro. E não em um sentido de um ter mais poder sobre o outro, como ela acabou de abordar, mas no sentido de, do mesmo jeito que Eva precisaria muito de Adão, Adão também precisaria muito de Eva.
Claro que o texto bíblico ele vai deixar mais claro a angústia de Adão e o quanto ele estava sozinho, e por isso que Deus cria Eva. Mas nós não podemos traçar uma exegese errada do texto, querendo dizer que a criação de Eva foi simplesmente para tirar uma tristeza de Adão, que não foi isso que aconteceu. O texto ele vai nos mostrar a importância que cada um tem e ela como adjuntora, como Paulo vai colocar no Novo Testamento. Então, além da importância de cada um ter o seu papel, a importância também do como os dois se complementam. Obviamente que isso seria uma resposta à ideologia de gênero e muitas outras coisas que não é o nosso tema. Mas a Bíblia nos deixa clara a importância tanto da mulher e quanto do homem. E ela não faz a distinção de poderio, de qual seria maior entre os dois. Muito pelo contrário, ela deixa muito certo de que ambos precisam um dos outros. E quando ela vai conversar, até pela queda, quando Deus, dentro da Bíblia, vai conversar, ele pergunta para os dois. Tudo bem que ele pergunta para Adão e pergunta para Eva, mas ele conversa com os dois. Em nenhum momento Deus exclui pessoas dentro da Bíblia. Muito pelo contrário, todas as vezes Deus dá o mesmo peso, vamos colocar assim, para um quanto para outro. Então a gente já tem que destruir a falácia que a criação secundária, colocando uma aspas no secundária, da mulher dá uma ideia de diminuição, e não é uma diminuição. Complementando a fala do professor Daniel, eu costumo falar que Deus, ele não é pego de surpresa. Então, Eva, ela não foi um plano B de Deus. Quando Deus criou Adão, ele já tinha eu acredito que ele já tinha, né, ali a ideia de criar Eva. Então, esse pensamento de que a mulher, por ter sido criada após o homem, é menor ou tem menos importância, não é um pensamento muito correto ou até mesmo não é um pensamento bíblico. Levando em consideração o que a Monique disse, um ponto a se lembrar de que Deus, em sua soberania, obviamente, ele sabia que criaria a mulher logo após o homem e que isso não foi uma obra do acaso. Ele viu como o homem estava assim, foi criar a mulher, não. Muito pelo contrário. Se nós levarmos em consideração que o casamento entre homem e uma mulher é uma representatividade da igreja para com Cristo, e essa igreja já foi um plano que Deus tinha feito antes da fundação do mundo, então não é nem um pouco certo e até antibíblico nós dizermos que a mulher é um plano B. Até porque esse plano ele já tinha sido tratado visando a igreja e a representatividade em que ambos se teriam. Então, se a igreja, se o Cordeiro já tinha morrido antes da fundação do mundo, não seria uma posição correta nós falarmos que a criação tanto do homem quanto da mulher foram coisas que Deus fez na sua vontade momentânea. Assim como a gente tratou durante algumas lições, e se eu não me engano a gente tratou disso principalmente na lição 1 de introdução, o quanto as mulheres elas seriam mais afetadas por esses relacionamentos abusivos, a Monique acabou de dizer sobre a construção social e quanto isso infligia diretamente essa relação de abuso, essa relação de agressão, tanto psicológica quanto física. E o ponto também a se levar em consideração, além de força física, falta de apoio, que até está na lição sobre algumas leis que foram criadas posteriormente. Historicamente, isso é uma coisa que acontece muito. Isso não é um ponto, e professores, nós precisamos ter isso em mente, que foge do nosso ambiente congregacional. Muitos cristãos, eles passam por situações dessas. Não que isso seja uma coisa certa, não, muito pelo contrário. Nós vamos ver no ponto 3 que a agressão ela é errada em qualquer ambiente. Mas às vezes a gente, como eu venho tratando no relacionamento abusivo em todas as outras lições, a gente olha com um dualismo muito forte. Como se isso acontecesse só lá fora, como se isso fosse uma coisa simplesmente dos descrentes. E isso não é verdade. Nós temos testemunhos, nós temos casos dentro de nossas congregações. Nós vamos ver na parte bíblica como que nós podemos combater isso. Que basicamente é dando o valor que a Bíblia dá para as mulheres. Mas isso não é uma realidade que foge do nosso ambiente. Muito pelo contrário, é uma realidade que está dentro do nosso ambiente. Como os relacionamentos abusivos e as atitudes, como nós tratamos nas outras lições, também estão dentro do nosso ambiente. Nós precisamos combater isso, principalmente com os pontos que nós estamos mostrando, na nossa escola bíblica dominical, com a Bíblia. E nós temos aparato para combater esse tipo de atitude dentro de relacionamentos com a Bíblia. Isso não é normal, por mais que isso esteja acontecendo muito em nosso mundo, por mais que as leis estejam sendo criadas pelo excesso de casos, mas nós não podemos tratar isso com normalidade. Assim como eu disse que nós não poderemos tratar pessoas narcisistas com naturalidade, nós também não podemos tratar pessoas que agridem mulheres com normalidade.
sociedade, nós não podemos aceitá-las em nosso corpo docente, nós não podemos aceitá-las como nosso ciclo de pessoas à nossa volta, a não ser que, e aí sim a Bíblia dá um aparato, que há um arrependimento genuíno tanto da pessoa que agrediu, quanto da pessoa que queira perdoar. Aí nós temos um outro caso. Mas no ponto geral, nós não podemos fazer essa distinção. Isso não é uma coisa daqui, da nossa comunidade religiosa, da nossa igreja, do nosso evangelho. Não, não. Isso não é só uma coisa que acontece dentro das nossas paredes. Isso não é uma coisa que só acontece conosco no sentido de vida social. Acontece em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas. Seja no trabalho, e às vezes a gente nem sabe, seja na nossa família, como também sendo no nosso meio, na igreja. E isso precisa sim ser combatido e não esquecido. O professor Daniel comentou sobre que existem leis, né? E também é importante salientar que isso, como também acontece no nosso meio, né, nosso convívio, na nossa comunidade evangélica, é como a própria revista fala aqui, é preciso promover através do evangelho, né, um empoderamento das mulheres, mas não esse empoderamento que está tão em voga aí no mundo, né? É um empoderamento correto, da maneira correta. É preciso que cada um entenda o seu lugar e compreenda também que o lugar do outro é importante, tão importante quanto o nosso, né? Bom, então, como diz no ponto 3, né, a violência não é bem-vinda em nenhum contexto. No nosso contexto cristão, então, principalmente, é preciso entender e até combater esse tipo de atitude. Jesus, a Bíblia são totalmente contra. Jesus e a Bíblia são totalmente contra qualquer tipo de violência, né? Então, a gente precisa combater e ter a consciência de que isso acontece no nosso meio, né? Assim como não é bem-vindo no nosso meio, dentro da nossa comunidade religiosa, no mundo inteiro, em nenhum lugar a violência é bem-vinda. Aqui nós colocamos exemplos como lutas, guerras, confrontos individuais, são coisas que são abomináveis para a sociedade. A guerra não é bem-vinda. A violência física entre dois indivíduos não é bem-vinda. Então a violência em si, ela não é aceita em nenhum lugar. Ela não é bem vista em nenhum lugar. Por quê? A não ser em esportes, lutas ou algumas coisas assim. Mas dentro de uma ideia de sociedade, ela não é bem vista. Por quê? A violência em si, ela não vai ser bem-vinda em nenhum lugar. Não podemos entender que qualquer ato violento seja normal. Se nós repararmos, quando existem atos revolucionários, atos que querem tirar alguma coisa do poder, alguém do poder, ou mudar alguma lei, alguma coisa, e eles vão ter um ato que começa como pacífico e termina em violência, nunca são bem vistos. Nós, geralmente, principalmente cristãos que temos que ter uma maturidade melhor e um controle melhor, nós geralmente não somos adeptos a movimentos revolucionários que usam a violência como circunstância, para poderem chegar ao seu alvo. Não podem usar a violência como meio para poderem chegar ao seu fim. Então, essa violência ela não é aceita em nenhum lugar. E principalmente, obviamente, dentro da igreja. Ela não pode ser aceita nem no mundo e nem na igreja. A parte 2, as mulheres estão em destaque na Bíblia, é uma parte muito importante. Porque nós não podemos tratar, e eu e a Monique viemos tratando aqui durante a aula, sobre o papel que já foi um pouco errado, a construção dele em si dentro da sociedade, nós não podemos trazer isso e querer dar um aparato para as nossas atitudes erradas com a Bíblia. Isso acontece muito. Quando nós estávamos conversando sobre o abuso, nós vimos que os abusadores por muitas vezes usavam a Bíblia como regra para que aquelas mulheres, principalmente as mulheres, elas pudessem obedecer, porque ali não seria apenas uma palavra do abusador, mas uma palavra de Deus e do abusador, uma palavra de Deus usada de uma maneira errada. Então, dentro disso, nós precisamos entender qual que é o papel dessas mulheres dentro da Bíblia, porque elas não têm um papel totalmente escanteado, como muitas pessoas colocam. Elas possuem papéis de destaque dentro das nossas escrituras. Elas possuem papéis que nos chamam muita atenção, que nós poderíamos pensar que seriam homens que ocupariam, como
Maria Madalena, ao ver Jesus, não estava lá Pedro, não estava João, mas estava Maria Madalena. Então eram papéis de destaque que nós às vezes não entendemos. Por quê? Porque nós temos essa mentalidade de sempre escanteá-las em algumas circunstâncias da nossa vida e até dentro da Bíblia. Se você, professor, não faz esse tipo de coisa, amém. Mas existe essa ideia de o homem estar sempre no poder em relação a ministérios, em relação a muitas coisas dentro das Escrituras. Então acaba sempre elas sendo jogadas de lado e colocadas como simplesmente ajuda o homem no que você puder e não atrapalhe. E não funciona assim. Então nós vamos tratar aqui um pouco de mulheres, uma que vocês conhecem muito bem, que não tem como não conhecer, que é Maria, e outra mulher que é muito interessante a história dela, que é de Raabe. E dentro disso nós vamos usar essas duas mulheres como paralelos para entendermos qual é esse papel de destaque. Obviamente que nós não temos só elas. Nós temos muitas mulheres dentro das nossas escrituras que tiveram papéis de destaque, mas a lição não deixaria nós colocarmos todas. Mas é importante frisar, as mulheres têm um papel de destaque dentro das escrituras e nós não podemos deixar isso de lado. Esse papel que elas têm, que você, professores, vão ter que passar para os seus alunos, principalmente para as suas alunas mulheres, porque muitas das vezes elas ficam até meio como se fosse um peixe fora d'água sem entender exatamente, porque ela está vendo um irmão dizendo que quer ser pregador, ela está vendo um outro irmão dizendo que quer ser professor, e o único lugar que separam para as mulheres é para cantar, como se elas só cantassem. E isso não é verdade. A Monique está aqui, é prova disso, ela está aqui ensinando comigo. Então nós não precisamos restringir o papel feminino em nenhum momento. Nós não podemos restringir e ainda usar a Bíblia como argumento. A Bíblia não dá argumentação para isso. Muito pelo contrário. A Bíblia vai fazer das mulheres pessoas extremamente importantes. É aquilo que eu falo, né, sobre restringir, aquilo que a gente comentou no começo, restringir as possibilidades de escolha da própria mulher. A gente tem esse poder de escolha, né? A própria Bíblia nos dá base sobre isso. A mulher que nós vamos falar, primeiramente, é Raabe. Por que Raabe? Nós poderíamos escolher tantas mulheres, outras mulheres que tiveram papéis de destaque como Sara, como Rebeca, como Abigail, como outras mulheres como Betseba, como outras mulheres que dentro da Bíblia tiveram papéis muito importantes. Mas Raabe, ela não era uma pessoa a qual nós olharíamos como exemplo. Isso é um ponto muito legal a se ter. Porque nós estamos acostumados a olhar para a Bíblia como pessoas perfeitas ao qual nós temos que se espelhar 100% em todas as suas atitudes. E a Bíblia, eu acho isso maravilhoso, professores, que a Bíblia tem um ponto de sempre mostrar as falhas das pessoas dentro das Escrituras. Ela mostra as falhas dos principais expoentes da própria narrativa que está sendo contada. E Raabe era uma prostituta de profissão. Uma prostituta que tinha o lugar onde ficava fixo, que recebia os homens, principalmente viajantes. E essa mulher, ela teve um papel importante, sim. As genealogias vão nos mostrar muito bem o papel que certas pessoas influenciaram. Porque quando nós vamos montando a genealogia, nós vamos vendo pessoas que foram sendo usadas fora de contexto para que virassem, sim, dentro da história, alguém que seria extremamente importante para a vinda de Cristo. Se você for pegar a genealogia, você vai ver Raabe lá. E isso pode soar como assim uma prostituta está lá? Ela está, porque a maneira como Deus olha para as pessoas não é a maneira como nós olhamos. E assim, as pessoas às vezes podem estar nos maiores pecados, e mesmo assim serem usadas por Cristo após um arrependimento, após elas se entregarem a esse Deus, serem usadas de maneira como nós não imaginaríamos. E como nós, às vezes, que temos tanto tempo de crentes, não somos usados. Raabe, vocês provavelmente conhecem a história, ela dá abrigo para aqueles espias, ela pede para que o rei, quando entre para dizimar basicamente a cidade, ela não seja atingida com a sua família. E o ponto a se colocar, muito importante, e Raabe é uma pessoa que vai entrar nessa linhagem de Cristo. É uma linhagem que nós podemos até pensar, quando nós olhamos lá Abraão, quando nós olhamos Davi, e nós podemos pensar que não caberia ela ali, mas cabe. Cabe porque, como a própria revista diz, onde impera o pecado, superabunda a graça. Esse pecado vai ter um momento que ele vai perder o poder pela graça de Cristo. E essa mulher, sim, ela vai ter uma representatividade muito grande dentro do Evangelho, porque ela entrará na linhagem, no plano perfeito de Deus para trazer Cristo ao mundo, nosso Salvador. Então, olha o ponto que nós temos. Um ponto a se frisar é que nas genealogias judaicas,
dificilmente ou praticamente nunca as mulheres entravam dentro das genealogias. E Raabe está lá, não só ela, mas ela está lá. E isso é importantíssimo, porque se nosso Deus ou nosso Jesus, ou até os escritores inspirados pelo Espírito Santo, não quisessem dar um papel de importância para essas mulheres, não tinham por que colocá-las na genealogia, mas elas são colocadas. Então, nós não precisamos hoje olhar Raabe como a prostituta. Nós podemos usá-la ou enxergá-la como uma mulher que foi usada por Deus também, que entrou na linhagem de Cristo. Porque a graça tem esse poder de mudar vidas como mudou de Raabe. Ela não era para estar aqui na nossa aula, na nossa lição, expondo o que seria um papel muito legal de uma mulher e o papel de importância que ela tem, mas ela está, e ela está na linhagem de Cristo. As mulheres sim são muito importantes para o reino. Esse ponto aqui traz novamente, né, a questão do empoderamento feminino, né? Raabe, ela sabia o lugar dela, ela sabia o papel dela e a importância que ela exercia ali naquele momento. E aqui tem uma frase muito interessante que diz assim: uma mulher temente a Deus, inteligente e corajosa, isso é uma mulher empoderada. Aquela questão que a gente tinha falado sobre o empoderamento correto, o empoderamento baseado no evangelho, e não esse empoderamento que o mundo traz, né, que basicamente é a luta entre o sexo, mulher e contra os homens, né? E se levar em consideração essa frase, nós temos algumas coisas sim a aprender com ela e obviamente com Raabe. Quando os espias entram em sua casa, ela acredita que o Deus dos espias é o Deus verdadeiro. Porque senão ela não tinha o porquê fazer aquela proposta para os espias. Segunda coisa, ela sim uma mulher corajosa, porque muito bem os espias poderiam matá-la a partir do momento que os guardas saíssem da casa dela. Matá-la e irem embora, mas ele não fez isso. E ela simplesmente também é uma mulher empoderada por entender o papel dela de salvar a família inteira dela com um ato. Hoje nós podemos achar que empoderamento é simplesmente um lugar de fala, mas nós não podemos reduzir as mulheres a esse ponto. As mulheres, no caso de Raabe, salvou a sua família inteira com um ato corajoso, com um ato de fé, sim, temente a Deus. Então sim, a partir do momento de que teve um encontro com Deus, ela é sim um exemplo para as mulheres. Nós não precisamos olhar para o seu passado, nós precisamos olhar para o que Cristo a transformou. Assim sim, nós podemos sim colocar ela como em uma posição de destaque. Raabe sim foi uma mulher extremamente importante. E uma segunda mulher que nós temos para exemplificar, obviamente, é Maria, mãe de Jesus. A mulher, desde a promessa de Gênesis, ela já tem uma posição de extremo destaque. O Criador viria por meio da criação e por meio de uma mulher. Ele poderia muito bem parecer com esses filmes que a gente assiste, sabe? De que o Deus desce lá do céu dele e do nada ele aparece na terra. Ele poderia fazer isso, ele é Deus, ele poderia vir muito bem na sua criação. Mas não é isso que ele faz, ele vem da semente da mulher. Claro que nós entendemos todos os pré-requisitos que ele teria que cumprir para poder ser a oferta dada a Deus. Mas é muito lindo a gente entender que, sim, Jesus ele veio por meio de uma mulher e que se essa mulher não tivesse lá, o plano de redenção não aconteceria. Se não tivesse uma mulher justa, como Maria foi, para receber o Criador dentro do seu ventre, o plano de redenção não seria executado e nós não estaríamos aqui. Mas voltando a dizer, a soberania de Deus sabia o papel importantíssimo que todas as mulheres têm dentro do reino. A soberania de Deus sempre deixou muito bem claro que, em sua total soberania, as mulheres também têm total importância para o mundo, para ele, para a igreja, para as famílias e para o reino de Deus. Então ela sim tem um papel muito importante. Maria foi uma mulher justa, escolhida assim a dedo por Deus. Foi uma mulher agraciada. Ela recebeu uma graça muito grande de receber Jesus em seu ventre. Entre todas as mulheres, foi ela que foi escolhida. Claro, nós não vamos dar uma importância de intermediadora que ela não tem. Nós não vamos dar uma importância de ela ser a mãe de Deus no sentido de divindade, porque isso não existe. Mas nós também não podemos tirar o papel de destaque que ela tem. Às vezes a gente se perde nas discussões, professores, esquecemos que quando nós queremos argumentar contra uma coisa, a gente rebaixa o outro lado. Sim. E isso não pode acontecer. Ao argumentarmos que Maria não é uma mulher divina, que precisa ser adorada, nós não podemos também reduzir o papel que ela teve. Ela foi extremamente importante.
E nós precisamos dar essa importância que ela tem. Não podemos reduzi-la dentro das nossas discussões teológicas. Não podemos reduzi-la a simplesmente teorias do porquê nós não podemos ou do porquê nós podemos adorá-la, coisa que nós protestantes não acreditamos. Não podemos reduzir as mulheres nesse caso. E isso acontece demais. Geralmente, ao ponto de argumentarmos alguma coisa, queremos automaticamente reduzir o outro lado. E em uma discussão sadia, isso não acontece. Assim como na lição 3 nós tratamos sobre conversas saudáveis, que nós não poderíamos reduzir um lado em prol do outro, nós também não poderíamos reduzir as mulheres quando queremos dar uma argumentação para os homens. E também não podemos reduzir aos homens quando queremos dar uma argumentação para as mulheres. Mas as mulheres são muito mais comuns isso acontecer. Então, não é legal, não podemos deixar com que isso aconteça. Então, sim, Maria foi uma mulher agraciada e extremamente importante para o reino, extremamente importante para a história da redenção, e não só ela, as mulheres foram, porque ela representa também as mulheres, o lugar da onde o Criador veio. Isso é muito maravilhoso, professores. O Criador veio do ventre de uma mulher. Então, o homem tem um papel muito importante, mas não foi José que gerou Jesus. Foi o Espírito Santo que, agraciando Maria, gerou Jesus dentro dela. Então, é muito importante, precisamos dar essa importância para as mulheres, para Maria, para Raabe e para todas as mulheres dentro da Escritura. E se podemos combater de algum jeito o que acontece com essas mulheres no nosso dia a dia, é lembrarmos sempre o papel de destaque que elas têm na Bíblia. Então, professores, concluindo, como que nós podemos, então, entender como que o cristão vai se portar nessas circunstâncias, principalmente que nós tratamos na primeira parte psicológica sobre violência, e como que seria uma resposta, obviamente tirando os meios legais, mas tratando de um caso específico dentro da igreja. Como que seria a nossa resposta para isso? Entender o papel da mulher. A mulher não está lá para ser escrachada pelos outros. Ela não está lá simplesmente para fazer o que o homem deseja. Ela está lá com total importância que o homem também tem. Às vezes, quando eu era criança, eu brincava, as pessoas brincavam, você gosta mais do seu pai ou você gosta mais da sua mãe? Aí a gente, com medo de chatear um ou chatear o outro, falava assim, não, eu gosto dos dois, mas eu gosto dos dois de maneira diferente. Vamos pegar essa brincadeirinha? Peraí, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Os dois têm a sua importância de maneiras diferentes. Não podemos colocar nenhum e nem outro no pedestal. E isso tira totalmente o argumento de que o homem pode, em alguma hipótese, fazer algum mal a uma mulher. Em sentido de violência tanto física, que isso também é inadmissível, mas também psicológica. Então, professores, é isso que nós temos nessa aula 7. Tratarmos exatamente a importância das mulheres e o quão é inadmissível uma violência em todos os contextos sociais, e principalmente em nosso meio, e sempre, na maioria das vezes, contra as mulheres. E a partir disso que você possa expor para os seus alunos e colocar sim a mulher no lugar onde ela tem que estar. E não colocá-la nos lugares onde geralmente colocam, ou que você aprendeu de uma determinada maneira, mas colocar ela no lugar que ela tem um papel de destaque na Bíblia, um papel de extremo destaque na Bíblia, assim como os homens. Deus nos olha como pessoas a qual Ele ama da mesma maneira. Então, só concluindo, preciso deixar claro, né, para os alunos que cada um tem o seu papel. O homem tem um papel, a mulher exerce outro papel, e ambos são importantes. Ambos são importantes para Deus, para a comunidade, para a sociedade, enfim. E como que a gente pode aconselhar ou até combater, né, no meio cristão, no caso, fora os meios legais? Porque se alguém da comunidade cristã está sofrendo algum tipo de abuso, alguma violência, obviamente que nós indicamos, né, acredito que o professor Daniel também, que procure os meios legais, procure a polícia, denuncie, porque apenas biblicamente não tem como. Se alguém, né, na sociedade, no nosso convívio, está sofrendo algum tipo de violência, que procure os meios legais, se aconselhe com seu pastor, busque orientação, né, e vá até a polícia, denuncie, enfim.
E nós, como cristãos, precisamos exercer aquilo que a conclusão aqui fala, né? Na questão espiritual, um cristão, ele tem que deixar o Espírito Santo agir conforme o domínio próprio, né? A gente precisa exercer o domínio próprio, principalmente no caso que a gente está falando aqui sobre violência contra as mulheres. Nesse caso, os homens precisam exercer, assim, mais o domínio próprio e as mulheres também nessa questão do empoderamento feminino da maneira correta, né? E deixando claro, obviamente, como nós tratamos nas outras lições, um cristão de verdade, genuíno, que tem esse domínio próprio, ele não vai agredir a sua mulher. Isso é um ponto a se deixar. Ok, professores? Então, finalizamos aqui. Até a semana que vem.